Em encontro realizado no Parque Tecnológico da UFRJ em outubro, o subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio anunciou que iria criar até o fim de 2017 o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, previsto na lei que está em vigor desde 2009. Segundo ele, esse conselho permitirá que as instituições participantes acompanhem a implementação das políticas públicas de inovação no Estado do Rio. Vamos ver. O Conselho é aquilo que o debate, ele é um local de discussão das políticas públicas para o futuro do Estado do Rio de Janeiro em inovação. E eu acho que o Conselho, se reunindo regularmente, ele vai conseguir dar continuidade naquilo que vem sendo feito e inclusive perpassando governos. Quer dizer, a gente não pode pensar só em política de governo, mas política para o Estado, pensando no futuro do Estado do Rio de Janeiro. A gente está falando justamente da participação legislativa e da sociedade nesse processo de inovação, né? Da discussão de criação de um ambiente para que isso ocorra. De que forma o Conselho pode ajudar nesse processo? Um dos principais atividades que esse Conselho deverá assumir é a questão do plano de desenvolvimento tecnológico no Estado do Rio de Janeiro. Esse plano, ele poderá dar uma série de direcionamentos a respeito dos investimentos, das áreas, digamos assim, de maior importância para esse trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Existem algumas questões dentro desse plano de desenvolvimento que abrange a questão do petróleo, que abrange a questão dos fármacos, que abrange a questão da agricultura e N outras questões que são oportunidades do Estado do Rio de Janeiro. E isso é importante, quer dizer, é importante olhar, e principalmente no momento de crise, eu sempre costumo dizer que não basta a questão do foco na atividade produtiva, nós temos que sempre estar olhando para o futuro, mas é extremamente importante que a gente olhe as competências do Estado do Rio de Janeiro e trabalhe em cima dessas competências de tal forma que a gente garanta essa continuidade do desenvolvimento tecnológico. Um outro ponto importante é um direcionamento dos recursos do FATEC. O FATEC faz parte da FAPERJ, é um fundo que tem uma parte dos recursos da FAPERJ direcionados ao FATEC e ele até hoje não fez nenhum investimento agora recente a partir da própria Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro, justamente em função da falta de que esse Conselho se reúna, discuta e defina essencialmente quais seriam os principais investimentos a serem feitos pelo FATEC. Na verdade, a gente está falando de uma lei que está em vigor, tem um novo marco legal em Brasília e a gente vai ter que adaptar essa lei federal à lei estadual, avançando em alguns pontos. Basicamente, que equilíbrio a gente vai ter que buscar na discussão desse novo marco legal estadual? Nós temos a questão, primeiro, de buscar adequar a Lei de Inovação do Estado do Rio de Janeiro ao marco legal federal que está sendo, que já foi modificado, mas que está sendo regulamentado. Quer dizer, essencialmente depende de algumas questões ainda dessa regulamentação. Por outro lado, tem alguns pontos em que nós podemos avançar na lei de inovação, por exemplo, a lei de inovação do Estado do Rio de Janeiro, ele prevê a questão de benefícios fiscais. Nós poderíamos estar pensando em alguns benefícios específicos, inclusive o Fórum já discutiu isso no passado, junto com a Firjan, a questão do uso do ICMS para o pagamento de projetos de desenvolvimento tecnológico junto às instituições aqui do Estado. Então, existem algumas questões que, além desse ajuste com o marco legal, que nós podemos avançar para garantir o desenvolvimento tecnológico no Rio de Janeiro. Dando continuidade até ao tema que o Parque Tecnológico trouxe, e reuniu a comunidade científica e tecnológica do parque e convidando outros atores para participar, quais são as expectativas a respeito da discussão do marco legal estadual que vocês trazem? A expectativa que nós temos é de construção de uma agenda para o Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que esse tema ele tem andado um pouco esquecido na agenda do país, mas tem estado particularmente esquecido na agenda do Estado do Rio de Janeiro. E retomando um pouco a minha fala inicial de que nós temos uma vocação para fazer ciência, tecnologia e inovação
no nosso estado e na nossa região metropolitana, é muito importante que a gente construa uma agenda que nos ajude a avançar nesse tema. Eu acho que nesse momento, é o principal resultado. Por exemplo, a gente ouve o interesse da Prefeitura do Rio de Janeiro de lançar em futuro breve uma lei municipal de inovação, e a gente saúda com uma certa satisfação a iniciativa, porque de fato ela é necessária e é preciso que essa discussão permeie os diferentes atores da cidade e do estado. Eu diria que a nossa agenda principal hoje é construir a agenda, por mais paradoxal que isso possa parecer, porque como é um tema que não faz parte da nossa discussão diária, não tem feito parte das nossas discussões políticas nem das campanhas, é importante que a gente convença os atores legislativos, executivos, os pesquisadores a se envolverem de maneira mais profunda. E aí eu queria só ressaltar que a criação do Conselho Estadual é extremamente importante para que a ação também ela eventualmente se consolide em marcos e em prioridades para o nosso estado e para a nossa cidade. Um erro comum daqueles que atuam nessa área é fazer investimento de uma maneira desconcentrada e desconectada das vocações e da realidade do ambiente onde está sendo feito. Nós temos que resistir a essa tentação e a gente tem que ter coragem de olhar a nossa realidade econômica, olhar a nossa realidade social, definir as nossas prioridades e construir programas e projetos de longo prazo. E nisso o Conselho e essa agenda podem ajudar bastante. Você quer complementar, Raima? Eu gostaria só de trazer uma outra questão, que é as compras governamentais, que estão previstas na nossa lei de inovação, mas ela está colocada de uma forma muito solta, né? Dizendo assim, sempre que possível. E eu acredito que haja aí também um espaço na regulamentação e na nova lei de inovação para a gente avançar nisso no sentido de garantir que as startups, que as empresas, de uma forma geral, como as próprias pequenas empresas do polo, possam contribuir mais com esse processo, né, e ter uma forma mais efetiva de fornecer bens para o Estado do Rio de Janeiro. Que não deixa de ser uma forma também desse investimento que o Estado faz nessas empresas e no desenvolvimento de tecnologias retornar para o próprio Estado. Exatamente. Em bens e serviços. Né? Em termos de bem-estar da sociedade e de impostos. A gente nunca deve esquecer que, em última instância, os novos bens, sejam na forma de produtos, na forma de serviços, vêm beneficiar o conjunto da sociedade. Exatamente. Bem, a gente poderia ficar discutindo mais muito tempo sobre esse tema, que é interessantíssimo, mas infelizmente o programa chegou ao fim. Obrigada, José Carlos, obrigada, Raima, e obrigada a você, telespectador, que ficou com a gente até agora. Você pode acompanhar a nossa programação nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, ou enviar suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.